Bem-vindos ao Corações da Natureza. Hoje, mergulharemos em uma história que desafia a lógica, uma narrativa sobre compaixão e laços que transcendem as fronteiras entre o humano e o selvagem. Preparem-se para testemunhar algo verdadeiramente inacreditável. No coração do vasto e impiedoso deserto do Pacífico Noroeste, um homem chamado Elias Thorne buscava refúgio. Ele era um ex-fotógrafo de vida selvagem, agora isolado em seu chalé rústico. A natureza, antes sua paixão, era agora seu único consolo após uma perda devastadora. As manhãs de Elias eram rotineiras, preenchidas pelo silêncio reconfortante da floresta e pelo aroma terroso de pinheiros. Cada nascer do sol trazia consigo uma promessa de solidão, um dia a mais para processar a dor que o havia impelido para aquele lugar remoto. Era uma manhã gélida, o ar da montanha cortava e o orvalho da noite ainda cobria a folhagem densa. Elias, com sua caneca de café quente, abriu a porta de sua cabana, esperando a habitual serenidade que o rodeava. Mas o que ele encontrou não foi o silêncio. A poucos passos de sua varanda de madeira, uma sombra massiva se materializou. Era uma ursa parda, imponente e selvagem, sua presença preenchendo o espaço como um eco primordial. Elias congelou, o coração disparando no peito, mas o animal não rosnou, não avançou, não mostrou agressão. A ursa estava parada, tremendo, o pelo emaranhado e molhado, como se tivesse emergido de uma batalha intensa ou de uma jornada desesperadora. Elias sentiu um arrepio. O que mais o chocou foram os olhos da ursa. Olhos escuros, úmidos, quase humanos. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Um rio de dor silenciosa que Elias nunca imaginou ver em uma criatura selvagem. O medo deu lugar a uma estranha empatia. E então Elias percebeu que a ursa segurava delicadamente em sua boca. Um filhote pequeno e sem vida. As pernas do pequeno urso pendiam frouxamente, a cabeça inclinada para o lado, como uma boneca de pano esquecida. Naquele instante, Elias entendeu. Aquela não era uma ameaça selvagem, mas uma mãe, à beira de uma tragédia profunda demais para nomear. O instinto gritava para ele correr, para pegar seu rifle, mas algo o conteve. Era o desespero cru nos olhos da ursa, a vulnerabilidade inata de uma mãe em luto. Elias recuou lentamente, sem desviar o olhar da criatura. Para seu horror, a ursa o seguiu alguns passos cautelosos. Com uma gentileza quase humana, ela depositou seu filhote diretamente no chão de madeira da varanda de Elias. Em seguida, recuou, sentando-se sobre as patas traseiras, encarando-o sem piscar, como se esperasse algo que ele ainda não compreendia. Contra todos os instintos de sobrevivência, contra todas as histórias de ataques de ursos, contra todos os avisos de guardas florestais, Elias caiu de joelhos diante do pequeno corpo imóvel. O filhote era minúsculo, não maior que um cão de porte médio. Suas costelas eram proeminentes e havia sangue seco em uma das orelhas. Elias estava quase certo de que estava morto, quando de repente seu peito se moveu. Uma contração quase imperceptível, tão pequena que ele poderia ter perdido. Elias olhou para a mãe ursa. Ela ainda o encarava com um olhar estranho e deliberado de esperança. As palavras escaparam da boca de Elias antes mesmo que ele tivesse tempo de pensar. Vou tentar, ok? Vou tentar ajudá-lo. A ursa não se moveu, como se compreendesse cada palavra. O coração de Elias ameaçava explodir, enquanto ele cuidadosamente envolvia o filhote trêmulo em sua camisa de flanela. Ele caminhou lentamente, sem movimentos bruscos, para dentro de casa. Esperava um rosnado ou um ataque a qualquer momento, mas a ursa permaneceu sentada, em silêncio. Era como se ela soubesse algo que ele não sabia, uma confiança implícita, que desafiava a lógica. Dentro de casa, Elias agiu mais por instinto do que por conhecimento. Ele pegou o que podia: toalhas, uma almofada térmica, garrafas de água. Continuava olhando pela janela, onde a ursa ainda estava sentada, uma sombra imóvel. Os olhos da mãe ursa fixos em sua casa, como se observasse cada movimento, cada passo que Elias dava. O filhote estava frio ao toque, mole, mas não completamente, sem vida. Elias segurava a criatura minúscula, quase sem vida.
Que diabos devo fazer agora? Pensou Elias. Naquele momento, ele percebeu que não era apenas um estranho encontro com um animal selvagem, nem um acaso do destino. Era algo mais, algo que o escolhera contra todas as leis da natureza. Elias não estava pronto para essa responsabilidade, de forma alguma. Mas a mãe ursa parecia estar. Ela havia decidido confiar nele. E ela ficou, esperando calmamente na beira de sua propriedade, vigiando sua casa o dia todo, enquanto ele tentava salvar seu filhote, que parecia se recusar a deixar este mundo sem lutar. O filhote estava deitado no sofá, entre toalhas, imóvel e frio. Elias se agachou, pressionando 2 dedos contra suas pequenas costelas. Buscava qualquer sinal de pulso ou respiração. Não sentindo nada, prendeu a respiração e se inclinou perto o suficiente para sentir o cheiro terroso da floresta em seu pelo molhado, misturado ao cheiro metálico de sangue. E naquele instante, ele sentiu a leve subida e descida de seu peito, uma respiração fraca, mas real. Elias exalou de alívio. Você está vivo, pequenino. Você ainda está aqui conosco. Ele enrolou o pequeno mais apertado em sua camisa de flanela e correu para o cômodo dos fundos, onde encontrou um velho aquecedor. Ligou-o na potência máxima e construiu uma espécie de ninho quente com cobertores, toalhas e travesseiros. A respiração do filhote era superficial, seu peito mal se movia. Uma de suas patas traseiras parecia estranhamente rígida, talvez quebrada ou paralisada. O sangue seco formava uma crosta escura ao redor de uma orelha. Estava claro que não era apenas exaustão. Algo sério havia acontecido com ele. Elias ouviu um arranhão lá fora e, ao olhar pela janela, viu que a mãe ursa ainda estava lá, sentada como uma estátua antiga, observando pacientemente a casa. Elias pegou seu telefone e ligou para a doutora Lena Petrova, a veterinária mais próxima que geralmente lidava com animais de fazenda. Lena, sou eu, Elias. Tenho um filhote de urso em casa. Ele está gravemente ferido. A mãe o trouxe para mim e o abandonou na minha varanda. Ela ainda está aqui esperando lá fora. Houve uma longa pausa cheia de dúvidas antes de Lena finalmente dizer: Elias, você tem certeza de que não bebeu? Não, droga. Estou falando sério e não tenho tempo para explicar. O que devo fazer para mantê-lo vivo? Depois de outra pausa, ela suspirou e começou a dar instruções claras. Aqueça-o. Verifique qualquer sangramento aberto. Não dê comida sólida ainda, apenas líquidos. Você pode fazer uma mistura de mel e água morna e dar gota a gota. Vou ligar para Kai Chen. Ele trabalhava em um centro de reabilitação de animais selvagens. Fique conectado, estaremos aí em breve. Elias desligou e foi até a cozinha, onde encontrou uma velha garrafa de mel cru. Misturou com água morna e, usando uma seringa de cozinha, abriu cuidadosamente a boca do filhote e deixou escorrer algumas gotas do líquido. A princípio, não houve reação, mas depois de algumas tentativas, sua língua minúscula se moveu, levemente. Elias sentiu uma ponta de esperança. É isso, vamos, lutador, fique comigo. Ele ficou sentado ao lado do filhote por mais de 1 hora, conversando, cantarolando, às vezes xingando baixinho em seu desamparo. A mãe ursa permanecia muito quieta lá fora. Elias abriu a porta só um pouquinho. Ela ergueu a cabeça, olhou-o nos olhos e a abaixou novamente. Este simples movimento falava de algo tão inesperado. Aquele gesto que ainda hoje Elias recorda e se pergunta como um animal selvagem pôde superar o medo de um humano. Por volta do meio-dia, o filhote mexeu a pata pela primeira vez. Apenas um pouco, lentamente, como se verificasse se os músculos ainda funcionavam. Elias riu alto de alívio e nem percebeu as lágrimas escorrendo pelo rosto. Você não vai morrer hoje, pequenino, não sob minha supervisão, sussurrou, olhando para o filhote. No fundo, Elias estava em pânico, sabendo que era apenas um escritor com um punhado de toalhas e um aquecedor. Tentava salvar um animal selvagem sobre o qual nada sabia. No meio do dia, sua sala parecia um hospital de animais malucos. Cobertores espalhados, toalhas empilhadas, o aquecedor no máximo. O filhote de urso estava deitado bem na frente dele, embrulhado como um bebê recém-nascido, com uma patinha para fora.
O ferimento em sua pata começou a sangrar novamente. Ao olhar mais de perto, parecia um ferimento de mordida. Inchado, vermelho e claramente infectado, o que poderia matá-lo mais rápido que o frio ou a exaustão. Elias pegou água oxigenada, do tipo que usava para tratar seus próprios cortes. Molhou um pano e pressionou suavemente sobre a ferida. O filhote estremeceu. Estranhamente, Elias ficou feliz com isso. A dor significava que ele ainda estava lutando, seu sistema nervoso ainda funcionando. Houve um rosnado baixo lá fora, e Elias olhou pela janela novamente. A mãe ursa não tinha se movido 1 centímetro, ainda sentada lá, seu corpo enorme completamente imóvel. Mas seus olhos seguiam cada movimento, cada sombra na casa de Elias. Ele abriu uma fresta da porta. Ele ainda está conosco, por pouco, mas está aguentando. Claro, ela não respondeu, não rosnou. Apenas respirou fundo, como se compreendesse o significado de suas palavras. Elias voltou para casa e sentou-se no chão, ao lado do filhote. Deu-lhe mais água com mel, e desta vez ele estalou a língua com mais clareza e tentou lamber o líquido doce. Um pequeno, mas claro sinal de progresso. Seu telefone tocou. Era Lena novamente. Kai disse que você é louco, ela disse, mas ele virá com remédios, ele estará aí em algumas horas. Graças a Deus, a pata dele está sangrando. Parece uma mordida e acho que ele está com febre, Elias disse rapidamente. Mantenha-o aquecido. Não faça movimentos bruscos. Continue dando-lhe líquidos e, pelo amor de Deus, não abra a porta. Essa mãe ursa não vai ficar quieta para sempre. Lena o avisou. Elias sabia que ela estava certa. Era um milagre que a mãe ursa não tivesse derrubado as paredes de sua casa procurando por seu bebê, mas por algum motivo, ela confiou nele, e esse fato o deixou ainda mais nervoso. Uma hora se passou, depois outra. O filhote começou a se mover, tentando se virar. Elias sussurrou baixinho para ele. Calma, amigo, ainda não, apenas descanse. Então ele fez um barulho estranho, nem um rosnado, nem um gemido. Algo intermediário, como um brinquedo quebrado voltando lentamente à vida. Elias limpou cuidadosamente sua pata novamente. O sangramento havia parado. O ferimento ainda estava vermelho e inchado, mas não parecia mais tão perigoso. Elias poderia trabalhar com isso. Lá fora, a mãe ursa mostrou sinais de preocupação pela primeira vez. Ela andou para frente e para trás alguns passos, como se não conseguisse decidir se ia ficar ou ir. Então sentou-se novamente em seu antigo lugar. Elias acendeu o fogão a lenha para deixar a casa ainda mais quente, mesmo já estando abafada para ele. Mas o filhote precisava mais do calor do que Elias do ar fresco. Ao anoitecer, as sombras mudaram, e então um pequeno milagre aconteceu. O filhote abriu um olho, apenas um, e olhou diretamente para Elias. Não havia selvageria naquele olhar, sem medo. Apenas uma consciência. Era como se o pequeno urso o visse e, de alguma forma, entendesse quem ele era. Você não está mais sozinho, pequenino, sussurrou Elias, sentindo um calor estranho dentro de si que não tinha nada a ver com o aquecedor. O filhote piscou e voltou a dormir. Mas pela primeira vez naquele dia, Elias sentiu que ele realmente poderia conseguir. Não uma garantia, não uma promessa, mas uma chance que Elias não tinha tido naquela manhã. Quando Lena e Kai, o especialista em vida selvagem, finalmente chegaram, o sol já havia se posto. A mãe ursa recuou para as sombras da floresta, mas não saiu. Ela ainda observava a casa de uma distância segura. Oh, meu Deus, isso não foi uma piada. Lena respirou ao ver o filhote. Kai imediatamente começou a trabalhar, examinando o pequeno com um olhar profissional. Elias sentiu um misto de alívio e ansiedade crescendo em seu peito. Esta é uma mordida de um macho adulto, disse Kai, após um exame cuidadoso. Às vezes, os ursos machos matam outros filhotes para fazer a fêmea voltar ao cio. Este pequenino teve sorte de sua mãe ter conseguido resgatá-lo e trazê-lo até você. É incrível que ela tenha escolhido um humano. Talvez ela estivesse observando você antes de fazer um movimento tão desesperado. Esse pensamento fez Elias estremecer. A ideia de que um animal selvagem
pudesse tê-lo observado e julgado, de que uma criatura selvagem havia confiado a ele o que havia de mais precioso em sua vida. Kai e Lena passaram várias horas tratando as feridas, administrando antibióticos e restaurando os fluidos do pequeno corpo do filhote. Quando eles saíram, o filhote respirava de maneira mais uniforme e sua pata estava enfaixada profissionalmente. Elias sentiu um peso enorme sair de seus ombros, embora soubesse que a batalha não havia terminado. Vamos deixar alguns remédios e instruções, Kai disse enquanto reunia suas coisas. Mas assim que ele melhorar, você terá que devolvê-lo à natureza. Ele não pode ficar com você para sempre, Elias. Elias assentiu, embora no fundo já sentisse o quanto estava apegado a essa criaturinha que lutou pela vida diante de seus olhos. As 2 semanas seguintes foram um testemunho da resiliência da natureza. O filhote se recuperou com surpreendente rapidez. Suas feridas sararam, seu apetite voltou, e ele começou a explorar com curiosidade o mundo ao seu redor, explorando a casa de Elias com confiança crescente. Elias o chamou de Koda, simplesmente porque parecia certo. Ele sabia que não deveria nomear um animal selvagem, que não deveria se apegar a alguém que logo teria que voltar para onde pertencia, mas era impossível não se conectar. A mãe ursa voltava todos os dias, às vezes chegando mais perto de casa, mas principalmente ficando à distância, sempre alerta, sempre em guarda. Elias colocava comida para ela, que ela às vezes aceitava, e às vezes ignorava, como se não quisesse contar com a ajuda humana mais do que o absolutamente necessário. Uma dança silenciosa de confiança e cautela entre o homem e a ursa se estabeleceu. Um dia, enquanto Koda circulava pela casa com confiança, brincando e até tentando subir nos móveis, Elias recebeu a visita surpresa da xerife Morgan, uma figura conhecida por sua pragmatismo e rigor. Elias, ouvi dizer que você tem um filhote de urso com você e que a mãe dele fixou residência em sua propriedade. Ela disse, indo direto ao ponto, enquanto estava no local onde a mãe ursa estivera dias antes com seu filhote na boca. Elias não tentou negar o óbvio. Contou a ela toda a história, desde o momento em que a ursa apareceu em sua varanda até a recuperação surpreendente de Koda. A xerife Morgan ouviu com os braços cruzados, o rosto ilegível. Quando Elias terminou, ela apenas disse, você tem muita sorte de ninguém ter se machucado. Mas isso é um problema, Elias. O controle de animais já sabe. Eles querem vir em 3 dias para pegar o filhote. E talvez realocar a mãe também. Posso atrasá-los um pouco, mas a decisão é sua. Você tem que fazer alguma coisa. Elias sentiu um nó na garganta. Ele sabia que esse momento chegaria, mas a realidade ainda era um golpe. Ele não conseguiu dormir naquela noite. Observou Koda se enrolar em seu ninho de cobertores, tão quente, tão seguro e tão completamente errado para um animal selvagem. Elias sabia que não poderia mantê-lo ali para sempre, que não poderia tratá-lo como um animal de estimação, que não poderia tirar sua chance de ser o que ele nasceu para ser, um urso livre nas florestas do Pacífico Noroeste. E, ao mesmo tempo, a ideia de deixá-lo ir doía. Dizia como arrancar um pedaço de si mesmo. Elias se levantou, caminhou até a janela e olhou para a escuridão da floresta, onde a mãe ursa provavelmente ainda estava, esperando por seu filho. Ao amanhecer, Elias tomou sua decisão. Ele não queria esperar que as autoridades da vida selvagem aparecessem. Ele não queria esperar até que a mãe ursa tivesse que ter coragem de pegá-lo. A escolha precisava ser dele. Ele colocou Koda cuidadosamente em um grande recipiente forrado com seus cobertores familiares. Adicionou seu brinquedo favorito, uma velha bola de tênis, e embalou um pouco de comida para a jornada. Então entrou no carro e dirigiu para dentro da floresta, até um lugar que pensou que poderia ser perto da toca da mãe ursa, um local remoto e intocado, onde a natureza reinava absoluta. Ele dirigiu lentamente pelos caminhos da floresta, observando atentamente qualquer sinal de atividade de ursos, até chegar a uma pequena clareira cercada por grossos abetos, um lugar que sentia ser o certo. Parou o carro e saiu. Abriu a caixa e Koda semicerrou os olhos sob a luz forte,
cheirando os aromas familiares da floresta. Esta é a sua verdadeira casa, pequeno, Elias disse, sentindo um nó na garganta. Deu um passo para trás para dar espaço para o filhote sair e olhar em volta por conta própria. Koda deu alguns passos hesitantes, depois parou e olhou para Elias como se perguntasse o que estava acontecendo, por que estavam ali. E então os dois ouviram galhos quebrando. A mãe ursa estava observando-os da beira da clareira. Ela parecia cautelosa, mas não zangada. Nossos olhos se encontraram e nos dela, Elias viu novamente aquela estranha atenção, a mesma atenção que vira no primeiro dia. Lentamente, Elias recuou ainda mais para mostrar a ela que não queria fazer mal, que estava libertando seu filhote e devolvendo-o ao mundo de onde ele veio. Koda congelou e olhou entre Elias e sua mãe como se estivesse dividido entre dois mundos, entre confiança e instinto, entre o calor humano e o chamado selvagem da natureza. Um momento de pura indecisão para o pequeno urso. A mãe ursa fez um pequeno barulho, uma mistura de rosnado e ronronar, e o filhote se virou para ela. Ele deu alguns passos hesitantes. Parou, depois mais alguns. O coração de Elias ameaçou quebrar. Enquanto observava a distância entre eles diminuir, o amor de uma mãe unindo duas criaturas antes separadas pela crueldade e pelo acaso. Quando eles estavam quase nariz com nariz, algo surpreendente aconteceu. Koda de repente se virou e correu, rapidamente de volta para Elias, pressionando seu rostinho em seus joelhos, como se quisesse se despedir ou talvez agradecer. Elias nunca saberia ao certo, mas a emoção o dominou. Ajoelhou-se e se permitiu apenas acariciar seu pelo macio mais uma vez, sussurrando-lhe palavras que ele não conseguia entender, mas talvez sentisse: vá viver sua vida, pequeno corajoso. Você vai conseguir. Então Elias gentilmente deu-lhe um empurrãozinho em direção à sua mãe e desta vez ele não hesitou. Com pequenos pulos ele a alcançou, e ela o cheirou cuidadosamente de cima a baixo, como se quisesse ter certeza de que ele estava realmente bem, que era realmente o filhote dela, vivo e seguro. E então aconteceu algo que Elias não esperava, algo que transcendeu toda a sua compreensão do mundo animal. A mãe ursa levantou a cabeça e olhou diretamente para Elias, e para sua surpresa, ela assentiu levemente, um gesto claro de reconhecimento e gratidão que atingiu Elias no fundo da alma. Antes de se virar e caminhar lentamente para a floresta, com seu filhote na liderança, Koda olhou para trás apenas uma vez, antes de desaparecer para sempre entre as árvores, um último adeus silencioso. Elias ficou na clareira por um longo tempo, sentindo uma estranha mistura de tristeza e paz, de perda e acerto. Era como se estivesse completando o capítulo final de um livro, que nunca planejou escrever, mas que o havia mudado para sempre. Ele voltou para sua casa vazia, que agora parecia muito silenciosa, muito espaçosa, sem o pequeno redemoinho marrom que virava tudo de cabeça para baixo. Juntou os cobertores, os brinquedos, as tigelas, todos os vestígios da estadia de Koda e colocou-os em uma caixa, que levou até o sótão. Ele sabia muito bem que não precisaria mais deles, mas também era incapaz de se separar deles. Meses se passaram. Elias voltou à sua vida normal, escreveu seu livro, caminhou pela floresta e aproveitou o silêncio. Mas às vezes, especialmente ao entardecer, ele saía para a varanda com uma xícara de chá e olhava para a orla da floresta, sabendo que em algum lugar lá fora, nas árvores, vivia um filhote de urso, um filhote que um dia dormiu em seu sofá e bebeu mel de sua mão. Essa lembrança era um conforto silencioso em suas noites solitárias. E então, numa manhã de outono, Elias saiu pela porta e viu um pequeno presente na varanda. Um punhado de frutas silvestres maduras, cuidadosamente colocadas em uma pequena pilha, como se alguém tivesse se dado ao trabalho de coletá-las especificamente para ele. Não havia ninguém por perto, mas Elias sabia quem fez isso. Ele sorriu e olhou para a floresta, onde pensou ter visto uma sombra bruxuleante. Talvez fosse apenas um jogo de luz. Ou talvez fosse a mãe e seus filhotes que um dia fizeram parte de sua vida, mostrando-lhe que estavam bem, que se lembravam dele e de seu ato de bondade.
Desde então, a cada outono, à medida que as folhas começam a mudar, Elias encontra pequenos presentes em sua varanda. Frutas vermelhas, pinhas e uma vez até uma linda pedra polida. Como se alguém ainda estivesse tentando dizer: ainda estamos aqui, lembramos, somos gratos. E isso lembra Elias que os encontros mais importantes de nossas vidas às vezes acontecem sem aviso prévio, que as conexões mais profundas surgem nos momentos em que menos esperamos. Agora que Elias está escrevendo seu livro, ele frequentemente pensa na mãe ursa que lhe confiou o que tinha de mais valioso, e no filhote que o ensinou que amar significa ser capaz de deixar ir. Em um mundo onde a linha entre o selvagem e o domesticado parece tão clara, eles o lembraram que a compaixão não conhece fronteiras e que a confiança pode nascer nos lugares mais inesperados para superar o medo e para superar o preconceito. E quando os visitantes lhe perguntam sobre a pequena estatueta de urso de madeira em sua estante, ele sorri e diz que é apenas uma lembrança do Pacífico Noroeste. Mas para Elias, é mais. É uma lembrança das poucas semanas em que sua casa se tornou um refúgio para uma criatura selvagem. E ele se tornou, mesmo que por um curto período de tempo, o guardião de uma vida que nunca deveria ter mantido, apenas protegido, antes de devolvê-la ao seu legítimo dono, a floresta sem fim e a mãe que nunca parou de esperar. A história de Elias Thorne é um testemunho da capacidade de seres de diferentes espécies de se conectarem em um nível profundo. Uma história de confiança em meio ao desespero e do poder da compaixão que se estende além de qualquer barreira natural. Cada outono, quando as folhas mudam de cor, Elias encontra seus pequenos presentes. Pequenas frutas, pinhas ou uma pedra, polida, cuidadosamente deixadas em sua varanda. Não há ninguém por perto, mas ele sabe a origem desses gestos. Ele sorri, uma alegria silenciosa preenchendo seu coração. Olhando para a orla da floresta, Elias às vezes pensa ter visto uma sombra que se move. Talvez seja a mãe ursa, talvez Koda, ou talvez até mesmo os irmãos mais jovens de Koda, agora adultos, visitando o homem que um dia salvou a vida de seu irmão. É um lembrete constante de que a floresta guarda segredos e mistérios que os humanos mal começam a compreender, e que a gratidão pode assumir muitas formas inesperadas. Elias aprendeu que a natureza não é apenas selvageria e sobrevivência, é também um lugar de profunda conexão, de sacrifício e de amor incondicional. Seu chalé isolado, antes um refúgio de sua própria dor, tornou-se um farol de esperança e cura, um ponto de encontro entre dois mundos. A estatueta de madeira em sua estante não é apenas um adorno, é um símbolo, um lembrete tangível da vida que ele tocou e da vida que o tocou de volta. Uma prova silenciosa de que a confiança pode florescer nos lugares mais inóspitos, que o amor pode transcender as fronteiras da espécie e que, às vezes, a maior sabedoria reside em simplesmente deixar ir, permitindo que a vida siga seu curso natural, mesmo quando o coração se aperta. A história de Elias e Koda ressoa como um hino à resiliência e à empatia. É um eco da verdade universal que o sofrimento pode nos unir e que a bondade, mesmo em sua forma mais simples, pode criar ondas de mudança que reverberam por toda a existência. O homem que buscava isolamento encontrou em uma ursa desesperada uma conexão que mudou sua vida para sempre. Um vínculo de profunda gratidão e respeito. Elias, agora, escreve não apenas sobre a natureza, mas sobre a natureza da compaixão. Seu livro é uma ode àquele encontro improvável, à mãe ursa corajosa, e ao filhote que lutou bravamente pela vida. Ele narra a história de como a confiança foi estabelecida entre ele e a ursa, uma confiança silenciosa, baseada em um momento de desespero e um ato de bondade. A cada palavra, ele revive aqueles dias de intensa ansiedade e esperança. Sua casa, que antes parecia grande e vazia, agora guarda as memórias de pequenos passos e a respiração tênue de uma vida selvagem. As caixas no sótão, cheias de cobertores e brinquedos de Koda, são um santuário de lembranças. Elias não consegue se desfazer delas.
São vestígios de um milagre que aconteceu em sua própria varanda. Uma prova de que, às vezes, os maiores atos de coragem não vêm da força física, mas da vulnerabilidade e da confiança. A ursa, em sua desolação, fez uma escolha impensável. Ela escolheu a Elias. Ela confiou que um humano, tradicionalmente uma ameaça, poderia oferecer ajuda. E Elias, por sua vez, abraçou essa confiança sem hesitar. Ele agiu por instinto, por uma compaixão inata que transcendeu a razão. O que ele fez depois foi verdadeiramente inacreditável. Não apenas salvou uma vida, mas redefiniu sua própria existência. A solidão que Elias tanto buscava foi preenchida por um propósito maior. A cada outono, quando o ar fica mais fresco e as folhas se tornam vibrantes, Elias aguarda os pequenos presentes. Não por necessidade, mas como um lembrete sagrado, um aceno da floresta, um sinal de que a conexão permanece. Esses presentes são mais do que simples objetos. São mensagens de gratidão, sussurros da natureza que confirmam a continuidade da vida. São a prova viva de que a história de Koda não terminou com seu retorno à natureza. Ela continua a se desdobrar, através das gerações de ursos que agora habitam a floresta do Pacífico Noroeste. Uma parte da história de Elias também. Ele se tornou parte do ciclo natural, um elo inesperado na cadeia da vida selvagem. Sua vida nunca mais foi a mesma. Aquele encontro mudou tudo. Ensinou-o sobre a profundidade do amor maternal, a resiliência da vida selvagem e a capacidade de perdão e confiança em face do medo. Ele aprendeu que não são apenas os humanos que sentem e expressam emoções complexas. Os animais também as sentem, talvez de formas que os humanos ainda não conseguem compreender totalmente. A cada página de seu livro, Elias compartilha não apenas a história de Koda, mas a lição mais profunda que ele aprendeu. A de que a vida é um emaranhado de conexões invisíveis que se revelam nos momentos mais inesperados. E que a maior riqueza não está em possuir, mas em proteger, em libertar, em permitir que a vida floresça. Koda, o pequeno urso que chegou morrendo, não apenas sobreviveu, mas prosperou, tornando-se um símbolo da esperança. Um lembrete de que a bondade, mesmo que momentânea, pode ter um impacto eterno nas vidas que tocamos. Elias, um homem marcado pela perda, encontrou redenção e propósito na compaixão. Uma jornada de cura para ele também. O chalé isolado, um lugar de dor e reclusão, tornou-se um santuário de uma conexão profunda, um elo entre a humanidade e a natureza selvagem, forjado na vulnerabilidade e na fé. A estatueta de madeira. Ins, sua estante, é um farol silencioso, um símbolo daquele dia que mudou tudo, um farol de esperança. Para todos nós que buscamos um significado maior na interconexão da vida, a história de Elias e Koda ressoa. Ela ressoa como um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da compaixão pode surgir. O desespero da ursa, o ato de confiança e a resposta humana inesperada. Tudo se entrelaça em uma tapeçaria de emoções que nos convida a olhar para o mundo com novos olhos. Elias, que havia se isolado para lidar com sua própria dor, foi escolhido por uma força maior. Ele se tornou um guardião, um cuidador, e por meio disso, encontrou sua própria cura. Aquele pequeno filhote trazido à beira da morte reacendeu algo em seu coração, algo que ele pensou ter perdido para sempre. A natureza, em sua sabedoria, apresentou-lhe um desafio, e através desse desafio, uma oportunidade de renascimento. Cada passo que Elias deu para salvar Koda foi um passo para se salvar também. A lembrança dos olhos da mãe ursa, cheios de lágrimas, mas também de uma fé inabalável. Essa memória o assombra, mas também o inspira. É a prova de que a vida está sempre lutando, sempre buscando um caminho para a frente, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras. A floresta, antes apenas um cenário para sua solidão, tornou-se um personagem vivo, um confidente silencioso, testemunha de um milagre. Os uivos do vento, o murmúrio dos riachos, cada som agora tem um significado mais profundo para Elias.
é a voz da natureza, sussurrando sua gratidão. Os pequenos presentes que ele encontra em sua varanda são mais do que tokens. São elos threads de uma conexão duradoura entre ele e a família ursa. Uma linguagem de afeto que transcende as palavras. Elias, com sua máquina de escrever, tenta capturar essa magia, compartilhar essa verdade com o mundo. A história de Koda e sua mãe é um lembrete de que todos somos parte de algo maior. Um ecossistema de vida onde cada ação tem um impacto e onde a compaixão pode mudar tudo. Koda, o filhote, tornou-se um símbolo, não apenas da resiliência, mas da interconexão entre as espécies, um lembrete de que, em sua essência, todos os seres vivos anseiam por vida, por segurança e por amor. Elias, o fotógrafo que se escondeu do mundo, foi chamado a uma missão maior, uma missão de cura, não apenas para Koda, mas para sua própria alma. A história de Koda e Elias é uma canção silenciosa, uma melodia de esperança que se eleva acima do barulho do mundo. Ela nos lembra da beleza da confiança e da capacidade de amar, mesmo quando confrontados com o desconhecido. Aquele assentimento da mãe ursa, antes de desaparecer na floresta, é uma imagem que Elias guarda no coração. É um reconhecimento profundo, um agradecimento sem palavras, uma confirmação de que ele fez a coisa certa e que o amor venceu. Elias agora é mais do que um escritor. Ele é um guardião de uma história que desafia a razão e nos convida a abrir nossos corações para o selvagem, para o inesperado, para a magia da vida. Ele aprendeu que a compaixão não tem fronteiras, que o medo pode ser superado pela confiança e que, às vezes, os maiores ensinamentos vêm dos seres que menos esperamos, dos corações da natureza. A cada outono o ritual se repete. Os presentes na varanda. Um sinal, uma mensagem. Lembramos. Somos gratos. Estamos aqui. A história de Elias e Koda é um legado de esperança, de cura e de conexão. Lembrete de que a vida é um milagre e que a bondade, mesmo em sua forma mais simples, tem o poder de transformar o mundo. Elias, um homem que buscava a solidão, encontrou em um filhote de urso moribundo e sua mãe desesperada um propósito que superou sua dor. Ele se tornou o canal para uma história que ecoa a verdade universal da compaixão e da interdependência. Aquele pequeno urso, Koda, agora forte e livre, representa a vitória da vida, e a mãe ursa, com sua coragem e confiança, personifica o amor incondicional. Uma lição de que a natureza tem muito a nos ensinar sobre resiliência e propósito. O desfecho, longe de ser um adeus definitivo, é um testamento de um vínculo contínuo, uma prova de que a conexão, uma vez estabelecida com base na confiança, nunca se quebra. Elias, em seu chalé nas montanhas, continua a ser o guardião silencioso de uma história extraordinária, uma história que ele compartilha com o mundo, convidando a todos a verem a magia que reside na compaixão, na confiança e no amor que transcende todas as barreiras, que nos lembra que nos corações da natureza, a vida sempre encontra um caminho para se expressar, para se conectar e para nos ensinar as lições mais profundas. A estatueta de urso em sua estante não é apenas madeira, é um símbolo vivo, um lembrete de que o que fazemos pelos outros, humanos ou animais, retorna a nós, de formas que nunca poderíamos imaginar. Uma lição de generosidade e um lembrete do bem que podemos espalhar no mundo. E a cada outono, os presentes continuam a chegar. Um ciclo de gratidão que se renova ano após ano na varanda de Elias. Um lembrete constante daquele encontro improvável que mudou a vida de um homem. A dor de Elias, antes uma sombra, foi aliviada pela responsabilidade e pelo amor incondicional que ele dedicou a Koda. Ele encontrou um novo propósito, no cuidado com uma criatura indefesa e na subsequente conexão com sua mãe. A floresta, que antes era seu refúgio solitário, tornou-se um palco para a demonstração da compaixão. O silêncio do deserto do Pacífico Noroeste foi preenchido com a melodia de uma história sobre a força da vida e a beleza da confiança. Koda, o pequeno urso,
Não apenas sobreviveu, mas se tornou um símbolo de resiliência e a prova de que a vida se agarra, mesmo quando parece impossível. A mãe ursa, em seu desespero, fez uma aposta na humanidade, e sua fé foi recompensada. Seu gesto de confiança mudou a vida de Elias para sempre. Elias agora entende que a natureza é um espelho. Reflete nossas ações, nossas emoções, e nos oferece lições profundas sobre interconexão. Seu chalé, antes apenas uma casa, transformou-se em um santuário, um lugar onde a linha entre o selvagem e o domesticado se desfez, onde um homem e uma ursa puderam se encontrar em um terreno comum de necessidade e bondade. A estatueta em sua estante é mais do que uma lembrança. É um artefato de um milagre. Uma prova silenciosa de que a vida, em todas as suas formas, merece proteção e respeito. E que, às vezes, os maiores heroísmos não são os que se veem em batalhas grandiosas, mas nos pequenos atos de compaixão e amor que acontecem no dia a dia. A história de Elias e Koda continua a inspirar. Um lembrete de que a bondade é uma linguagem universal, entendida por todas as criaturas, e que a conexão pode florescer onde menos se espera. Os pequenos presentes que Elias encontra a cada outono são a prova de um vínculo que transcende tempo e a espécie. Um sussurro da floresta, uma saudação da família ursa. Elias, em seu livro, compartilha essa verdade profunda, a de que somos todos parte da mesma teia, uma teia de vida interconectada, onde a compaixão é a maior força. Sua história é um farol de esperança. Mostra que mesmo em momentos de desespero, a bondade pode florescer e criar laços eternos, e que a natureza, em sua sabedoria, sempre nos ensina as lições mais valiosas sobre a vida, o amor e a resiliência. O chalé de Elias, antes um lugar de reclusão, tornou-se um santuário de esperança, um lembrete de que a vida selvagem é um tesouro e que a humanidade tem um papel fundamental em sua proteção. Koda, o filhote, tornou-se um arauto da compaixão. Sua história ecoa as montanhas do Pacífico Noroeste, lembrando a todos que a vida é um dom precioso e que o amor transcende tudo. Aquele dia, às 6 da manhã, mudou a vida de Elias para sempre. Ele não era mais apenas um jornalista aposentado, mas um guardião de uma verdade. A verdade de que a confiança pode curar e que a compaixão não tem limites. Os presentes na varanda são a prova de um pacto silencioso mas eterno, entre um homem e uma família de ursos. Uma história que desafia a razão e nos lembra que o amor é a força mais poderosa que existe. Elias, em sua reclusão, encontrou a plenitude, um propósito que o elevou, acima de sua própria dor. A estatueta em sua estante é um símbolo constante da vida que ele tocou e da vida que o tocou de volta. Um círculo de cura e de amor incondicional. A história de Koda e sua mãe. Agora é uma lenda nas montanhas. Um conto de como a compaixão pode construir pontes entre mundos e que a natureza, em sua infinita sabedoria, sempre nos surpreende com seus milagres. Elias, o homem que ousou ajudar, tornou-se o guardião de uma memória que o conecta eternamente à família ursa e que o lembra de que a vida é um presente e a compaixão, sua essência. Os presentes na varanda são mais do que frutos e pinhas. São um aceno de uma amizade improvável que floresceu no deserto. Um lembrete de que a bondade sempre encontra um caminho de volta. Um eco suave, de gratidão na solidão das montanhas. Elias, ao narrar sua experiência, compartilha uma verdade universal, a de que a vida é interconectada e preciosa. Cada ser vivo merece compaixão e respeito. A história de Koda, a história da mãe, e a história de Elias entrelaçadas em um conto de esperança e humanidade. Koda, o pequeno filhote que Elias embalou em sua flanela, cresceu forte. Ele agora corre livre pela floresta, um testemunho vivo do poder da intervenção. A mãe ursa, cuja confiança desafiou a lógica, continua a vigiar sua prole e, a cada outono, ela ou um de seus filhotes visita a varanda de Elias.
deixando um presente simbólico: uma pequena fruta, uma pinha, uma rocha lisa, sinais de um vínculo que transcende a linguagem e a espécie, um acordo tácito, um pacto de gratidão e respeito. A história de Elias é um lembrete de que a natureza tem seu próprio ritmo, suas próprias leis, mas também sua própria capacidade de perdão e conexão. Elias, que antes buscava, no isolamento, a cura para sua dor, encontrou na compaixão um propósito que ressoa muito além das fronteiras de seu chalé. Sua escrita agora é infundida com a sabedoria da floresta e a profunda lição de vida que ele aprendeu. A estatueta de urso, em sua estante, não é apenas uma lembrança. É um elo visível com o mundo selvagem que o acolheu em um momento de desespero e que lhe mostrou a verdadeira face do amor e da compaixão. A cada página de seu livro, Elias nos convida a refletir sobre nosso próprio papel no grande ecossistema da vida, a questionar nossas prenoções sobre a natureza e a nos abrirmos para as surpresas que ela pode nos reservar. A história de Elias e Coda não é apenas um conto de animais, é uma parábola sobre a humanidade, sobre a capacidade de amar, de se sacrificar e de encontrar a cura em lugares inesperados. Aquele dia 6 da manhã marcou o início de uma nova vida para Elias. Elias, que havia perdido tanto, recebeu em troca algo imensurável: a confiança de uma mãe ursa e a vida de seu filhote. Um legado de amor que ecoa nas profundezas da floresta do Pacífico Noroeste. Os presentes na varanda são a confirmação de que o laço persiste. Um lembrete silencioso de que a vida, em sua essência, é um ciclo de dar e receber, e que a bondade, plantada um dia, colhe frutos de gratidão para sempre. Coda, o pequeno urso, agora um ser majestoso, representa a esperança. A esperança de que a coexistência é possível, que a compreensão pode superar o medo e que a natureza é uma fonte inesgotável de maravilhas e lições. Elias, em sua vida reclusa, tornou-se um embaixador silencioso da natureza. Sua história é um farol para todos que buscam significado e conexão, num mundo que muitas vezes parece dividido. Uma ponte construída com compaixão entre o homem e o selvagem, e os ecos da floresta sussurram a cada outono, a cada presente deixado, uma canção de gratidão que se estende por gerações. A história de Elias e Coda é uma prova viva de que a vida é um milagre constante e que a bondade, por mais pequena que seja, pode gerar uma mudança profunda, transformando não apenas as vidas que tocam, mas o próprio coração daqueles que se abrem para ela. Um legado de amor e esperança, escrito nas folhas que caem e nas montanhas eternas. A estatueta em sua estante, um símbolo silencioso da vida selvagem, que confiou em um homem que atendeu ao chamado do coração. Elias, que vive nas montanhas, já não vê a floresta como um refúgio da dor, mas como um lar, um professor e um lembrete constante de seu propósito renovado. Sua vida mudou irreversivelmente. O eco daquela manhã gélida ressoa em sua alma, um chamado à compaixão que ele nunca esquecerá. Os olhos lacrimejantes da ursa, o filhote quase sem vida, aquele momento de pura vulnerabilidade e confiança, gravado em sua memória, um farol de luz na escuridão. Coda, o filhote, que recebeu um nome humano, mas cujo coração pertencia à floresta. Sua recuperação foi um testemunho não só da sua força, mas do amor que o cercou. O amor de uma mãe desesperada e a bondade inesperada de um homem. A cada linha que Elias escreve em seu livro, ele reitera essa mensagem: que a vida é um milagre e que a compaixão é a chave para desbloqueá-lo. A xerife. Morgan, embora inicialmente cética, testemunhou a transformação, não só do filhote, mas do próprio Elias. Ela viu a confiança surgir onde a lei da natureza ditava distância, que as autoridades da vida selvagem, mesmo com seus protocolos, reconheceram a singularidade da situação. Elias, um homem que buscava o silêncio, tornou-se a voz de uma história que desafia o senso comum
e nos convida a redefinir nossa relação com a natureza. Os presentes na varanda, anualmente renovados, são mais do que simples oferendas. São um diálogo contínuo, uma troca de afeto que transcende a barreira das espécies. São o obrigado da floresta, sussurrado através de suas criaturas. Elias aprendeu que o amor, em sua forma mais pura, não conhece limites. Não distingue entre humano e animal, e floresce nos corações mais inesperados. A estatueta de urso, na prateleira de Elias, é um testemunho silencioso, de uma conexão que a ciência pode não explicar, mas que a alma compreende. É a prova de que a vida é um mistério. E a compaixão, a chave para desvendá-lo. Koda, agora um urso adulto e majestoso, talvez tenha seus próprios filhotes. Elias imagina que ele, ou sua mãe, contam a história ao longo das gerações. A história do homem que um dia estendeu a mão. Uma lenda da floresta, sobre a bondade inesperada e o poder da confiança. A solidão de Elias foi preenchida por uma comunidade invisível de vida selvagem que o abraçou. Sua dor diminuiu, substituída por um profundo senso de propósito. Elias, o escritor, agora escreve com uma nova voz, uma voz enriquecida pela sabedoria da natureza e pelo amor incondicional que testemunhou. Os presentes continuam a chegar, ano após ano. Pequenos tesouros que reafirmam a promessa de que a conexão permanece e que a bondade plantada cresce e se multiplica. A história de Elias e Koda é um convite para todos nós a abrir nossos corações, a ver a natureza não apenas como um pano de fundo, mas como um professor, um amigo, um lar para todos os seres vivos. Elias, o guardião, continua seu trabalho, escrevendo, observando. E a cada dia, ele se lembra daquela manhã, daquele inacreditável encontro que o transformou para sempre. Um testemunho vivo da compaixão e da beleza da interconexão da vida. Koda, o urso, o espírito da floresta, uma lembrança constante de que o amor é a linguagem universal. Elias, um homem que encontrou seu propósito no cuidado de uma vida selvagem, sua história, um legado para o mundo. E a cada outono, a prova se renova, um ciclo de gratidão. A história de Elias e Koda não é apenas um conto de superação, é uma meditação sobre a própria natureza da existência, sobre como a vida, em sua fragilidade e resiliência, pode nos surpreender. Com lições que transformam nossa alma. Elias, ao longo dos anos, tornou-se um sábio da montanha. Seu chalé, um farol de bondade, para aqueles que buscam compreender a linguagem da natureza. A cada novo outono, quando o ar fresco e nítido penetra a floresta, Elias sente uma familiaridade peculiar, uma antecipação silenciosa. Ele sabe que os presentes estão a caminho. Não há necessidade de pressa. A natureza opera em seu próprio tempo e a gratidão segue seu curso. Certa vez, enquanto Elias trabalhava em seu jardim, ele sentiu um movimento no canto do olho. Levantou a cabeça e viu, não a mãe ursa, mas Koda, agora um urso jovem e poderoso, mas com os mesmos olhos expressivos que Elias se lembrava. Koda estava a uma distância segura, observando-o. Ele tinha um punhado de frutas silvestres em sua pata, e com uma delicadeza que Elias jamais esperaria de uma criatura selvagem tão grande. Koda as depositou cuidadosamente na beira da floresta, perto da casa. Não na varanda, mas como se quisesse mostrar que ele mesmo, Koda, o filhote que Elias salvou, estava ali, grato e se lembrando. Os olhos de Koda encontraram os de Elias. Não havia medo, apenas um reconhecimento profundo, uma conexão que palavras não podiam descrever. Então Koda se virou e, com a agilidade de um ser da floresta, desapareceu entre as árvores. Elias ficou ali, com o coração cheio. As lágrimas escorriam por seu rosto, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de pura alegria, de gratidão e de um amor que transcendia todas as expectativas. Aquele momento foi a confirmação final. O desfecho comovente que ele jamais imaginou.
Koda se lembrava, e não era apenas a mãe ursa, era o próprio filhote, agora adulto, que havia voltado para expressar sua gratidão pessoalmente. Isso não era um milagre apenas de cura, mas um milagre de conexão, um laço forjado no desespero, mas mantido pelo amor e pela memória. Elias voltou para dentro de casa, pegou a estatueta de urso e a segurou em suas mãos. Era mais do que uma lembrança, era o símbolo de sua própria transformação. A vida, em sua infinita sabedoria, nos oferece lições nos lugares mais inesperados e nos conecta, de formas que desafiam nossa compreensão. A compaixão não conhece limites e a confiança pode florescer onde menos se espera. Essa é a essência da história de Elias e Koda, uma história do corações da natureza. Se você foi tocado por essa jornada, assim como nós, deixe seu like. Compartilhe este vídeo com quem precisa de esperança. E comente abaixo o que você achou dessa incrível história e de onde você está assistindo. Sua opinião é muito importante para nós. Não se esqueça de se inscrever no canal Corações da Natureza para mais histórias inspiradoras sobre a beleza da vida selvagem e a profunda conexão entre o homem e a natureza. Ative o sininho para não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada emocionante. E lembrem-se, os maiores milagres acontecem quando menos esperamos. Até a próxima, com mais um Corações da Natureza. Cuide da natureza, e ela cuidará de você.